Quando estamos evangelizando uma pessoa, geralmente a pergunta que nós ouvimos é a seguinte: se Deus é um só, por que há tantas igrejas diferentes por aí? Bem-vindos ao canal Em Busca de Resposta. Eu sou o pastor Elias Lopes. Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos esclarecer primeiramente que a maior parte das igrejas, elas são originárias de três movimentos. O movimento protestante, histórico, reformado, representado por igrejas como presbiteriana, batista, metodista, congregacional, luterana. Um segundo movimento, que é o movimento que nasce nos Estados Unidos, o movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, é o pentecostalismo, representado por igrejas como Congregação Cristã, a Assembleia de Deus, mais recente, Deus é Amor, e o Brasil para Cristo. Um terceiro e último movimento, de onde as igrejas derivam, é o movimento neopentecostal, que chega no Brasil em meados dos anos 50, através de missionários americanos, que têm uma visão de evangelização das massas através das tendas, com ênfase na cura. Esses três ramos perpassam todas as denominações praticamente. Agora, para que uma igreja seja notadamente evangélica, independente do ramo que ela esteja alinhado, ela precisa preencher as seguintes características. Primeiro, ela precisa crer na suficiência de Cristo para a salvação do homem, do indivíduo, ou seja, não há nenhum mediador entre Deus e os homens. A justiça de Deus, para que fosse satisfeita, foi realizada em Cristo Jesus, de maneira que a sua obra é completa e não exige nenhum outro tipo de mediação, seja divina, seja humana. Uma segunda característica é que a igreja evangélica acredita na suficiência das Escrituras, ou seja, tudo que o homem precisa saber sobre Deus e a vontade de Deus para a sua vida está nas Escrituras. Embora haja o dom de profecia para os dias de hoje, tudo quanto Deus quis revelar para o homem está revelado nas Escrituras, e não há mais necessidade de nenhum outro tipo de revelação. Os livros podem ajudar na compreensão desta revelação, mas tudo quanto foi revelado para o nosso proveito foi escrito. Uma terceira verdade que as igrejas evangélicas precisam crer a fim de que seja conhecida, então, como uma igreja bíblica, é de que a salvação é exclusivamente pela graça, ou seja, exclui as obras, exclui o mérito humano, a fim de que Deus seja glorificado através da salvação, ou seja, foi Deus quem veio de encontro ao homem na condição de perdido e o despertou mediante o evangelho para arrependimento e fé. Uma quarta e última característica dessa igreja evangélica é que a fé é elemento fundamental, essencial, para que este homem seja justificado diante de Deus. Assim como a salvação pela graça exclui as obras, para que este homem seja considerado justo diante de Deus, da mesma forma a fé também pede a exclusão das obras. À medida em que a pessoa com uma mente humilde reconhece que tudo aquilo que foi feito na cruz satisfez a justiça de Deus, essa pessoa então passa a ter um relacionamento de paz com Deus mediante a sua fé. Paulo escreve isso aos Romanos quando ele diz que é justamente mediante a fé que nós temos paz com Deus. Tendo então essas quatro condições preenchidas, independente se a igreja está no ramo histórico, reformado, protestante, ou se ela está no ramo pentecostal ou neopentecostal, esta igreja é uma igreja evangélica
e você pode congregar nela com a sua consciência tranquila.